E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos discorrer sobre o porquê que o Fed, o principal banco central do mundo, que é o Banco Central Americano, ele está com a corda no pescoço. E por que você deveria se preocupar com isso? A gente vai aprofundar sobre esse tema nesse vídeo e eu te convido a assistir até o final. E aí, nos próximos vídeos que eu lançar no canal, a gente vai aprofundar essa questão. Eu te convido também a se inscrever no canal se não é inscrito, para não perder esses próximos vídeos, e também a deixar o seu like, porque isso fortalece o canal e ajuda mais pessoas a terem acesso a esse conteúdo. Vamos lá. O que a gente tem que entender, pessoal? Nós temos que entender uma coisa urgentemente. Os bancos centrais, eles vêm sustentando aí o crescimento do mundo através da dívida. E isso é muito bom, por um lado, mas, por outro lado, você precisa pagar essa dívida. Só que o que acontece, pessoal? É bom, vamos explicar aqui, é bom por quê? Porque você pode tomar essa dívida, montar um negócio, crescer, empreender. Tanto é que nós vivemos num momento da história onde nunca se viu tanta riqueza. Uma pessoa hoje, ela tem mais riqueza do que um rei tinha sei lá, na Idade Média, né? Tem muito mais conforto e tal. As pessoas vivem muito melhor. Hoje o mundo está muito melhor do que na Idade Média, por exemplo. Isso é indiscutível que nós evoluímos nesse aspecto. E a grande questão hoje, pessoal, é que a nossa economia ela vem crescendo, né? Vem sendo sustentada esse crescimento pela questão da dívida. E aí é a grande questão, né? Que você hoje pode ter acesso a esse crédito e montar um negócio, gerar renda, gerar emprego e tal. Então, essa dívida, ela ajudou muito aí o crescimento do mundo. A grande questão hoje é que essa dívida, ela tá gerando uma bolha, né? Esse crescimento através de dívida tá gerando uma bolha. Porque hoje não se cresce mais por aumento da produtividade, e sim por aumento de uma dívida. E o que gera riqueza, quem é aluno do Clube dos Capitalistas 2.0 sabe disso, que na aula, no módulo de bases econômicas eu aprofundo isso, mas aqui para compilar no gratuito, porque eu quero que você tenha acesso a esse conhecimento para a gente desfuder o Brasil, porque é através do conhecimento e de você cuidando da sua vida que a gente vai desfuder o Brasil. Então, a gente sabe que o que gera riqueza, o que faz as pessoas enriquecerem, não é a impressão de dinheiro, não é o crédito, mas sim a quantidade de riquezas que é gerada. E é claro que o crédito, o dinheiro, ele é uma ferramenta para você gerar riqueza. Só que quando você não gera riqueza suficiente e você tem uma economia crescendo através do crédito, você vai ter problemas como, por exemplo, a inflação. Então essa introdução que eu estou fazendo a esse vídeo é muito importante para você entender por que o Fed e os demais bancos centrais estão com a corda no pescoço. Porque hoje nós temos então um cenário de dívida elevada e nós temos um cenário onde os juros estão nos menores patamares de todos os tempos. E agora nós vamos introduzir as alavancas keynesianas. A grande questão é que as autoridades monetárias, elas acreditam que elas podem controlar as múltiplas variáveis da economia através das alavancas keynesianas, como eu gosto de chamar. Como é que funcionam então essas alavancas keynesianas, Gabriel? As alavancas keynesianas, elas são a forma onde as autoridades monetárias, elas podem estimular a economia ou contrair a economia. Se utiliza da alavanca de estimular a economia quando essa economia está capenga. Geralmente, quando você tem um desemprego elevado, quando a economia não está crescendo, então o que você faz? Você reduz os juros para aquecer essa economia. É como se você jogasse combustível, né, para essa economia aquecer. Então o que você faz? Você fomenta as pessoas a tirarem o dinheiro da renda fixa e colocarem em empreendimentos, em gerar emprego, em movimentar esse dinheiro para que a economia cresça. Muito bem. Assim você também facilita com que as pessoas tomem empréstimos para que elas façam a coisa acontecer. Isso para os empreendedores. O problema é quando o governo pega esse dinheiro para sustentar uma máquina que é ineficiente e que nunca vai pagar. Que aí é uma outra questão que a gente já vai falar. Mas muito bem. Então, vamos continuar a introdução aqui. Eu já vou compartilhar a tela. Então, pessoal, a grande questão hoje é que nós estamos com essa alavanca travada. Por quê? Porque eles reduziam o juro para estimular a economia, certo? Hoje, nós estamos com a menor taxa de juro e nós estamos aí tendo que fazer um apertamento monetário porque nós temos inflação.
Aí o que eles vão fazer então para contrair a economia? Eles vão aumentar juros, eles vão puxar a alavanca da expansão, do expansionismo, e vão começar aqui a apertar essa alavanca, né? Então eles vão começar agora a apertar a alavanca de expansão e vão puxar a alavanca, vão empurrar a alavanca da contração. Por que essa alavanca da contração existe? Essa alavanca da contração existe para quê? Na mentalidade das autoridades monetárias. Para que quando uma economia está tendo um crescimento muito elevado, está pujante demais, ela tende então a ter aumento de preços. Mas a gente tem que entender que o aumento de preços é reflexo geralmente da expansão monetária, certo? A inflação é geralmente reflexo da expansão monetária, mas também nós temos casos de aumento de preços, como por exemplo em quebra de supply chain, ou porque existe um consumo muito maior do que o que está sendo gerado de riqueza, né? Isso são as bases econômicas. Então a grande sacada é que quando você tem uma economia muito pujante, você vai ter então que jogar como se fosse um balde de água fria nessa economia que está muito quente para que a inflação não exploda. E aí ocorre esse momento então da contração econômica. Só que o que nós estamos vivendo agora, e aí que começa a ficar interessante o vídeo, é que nesse momento que a gente está vivendo agora, nós estamos com os juros mais baixos da história, nós estamos vivendo um momento onde a economia ela não está crescendo muito, só que nós temos uma inflação muito elevada. Como você bem acompanha aqui no canal e a gente fala isso há meses, né? Mas eu quero fazer essa introdução, esse vídeo mais longo, para quem está chegando agora no canal entender um pouco do contexto, né? E aí eu vou entregar realmente assim muito conteúdo nesse vídeo gratuitamente para as pessoas entenderem o que está acontecendo e as causas, etc. Né? É muito importante. A gente já falou alguns meses atrás sobre isso, anos atrás sobre isso, mas é legal sempre relembrar. Muito bem. Então a gente entendeu a grande questão agora. Nós estamos com uma taxa de juros muito baixa e nós temos um cenário onde a inflação está elevada. Então, não tem mais como estimular a economia, porque a economia não está crescendo, só que a gente está tendo uma inflação por outros motivos, como a gente já vem abordando aqui no canal, recomendo que se maratone os vídeos para entender. Mas, como por exemplo, expansão monetária, certo? E também a expansão monetária justamente para fazer o crescimento, né? Que é pela quebra que aconteceu em 2020. Agora nós temos guerra e quebra de supply chain. Então, esse balaio todo está gerando inflação. Só que essa inflação que está sendo gerada, ela não é reflexo de crescimento. O mundo não está crescendo absurdamente para justificar uma inflação dessa. Então, hoje, a loucura é que eles vão fazer um apertamento monetário não com uma economia pujante, como deveria ser na teoria, mas com uma economia que está capenga e inflacionada. E aí entra os riscos da estagflação, que é uma estagnação econômica, com inflação, onde você não tem crescimento econômico, mas você perde o seu poder de compra da sua moedinha estatal. Por isso que é importante você aprender a investir em antifrágil para se proteger desta perda, né? Por isso que você tem que saber qual ativo comprar, etc. E aí, então, hoje você tem esse problema, né? Que pode gerar aí essa estagflação. E aí, qual que é o grande pepino? Se o Fed subir muito o juro, vai implicar, como ele está muito endividado, né? E agora a gente vai compartilhar a tela, vai implicar no aumento da dívida pública, etc. Empresas zumbis que sobreviveram, né, que não deveriam existir, sobrevivem desse juro barato, elas podem quebrar, etc. Sendo que a economia não está pujante, sendo que a economia... Beleza, os Estados Unidos têm pleno emprego, etc. Mas ela não é um crescimento saudável, porque não foi um crescimento baseado em geração de valor, e sim em dinheiro grátis, em juros, etc. Tá? Bom, vamos compartilhar a tela aqui, porque eu acho que vai facilitar um pouco o entendimento. Agora, qual que é o pepino e a corda no pescoço do Fed? A grande questão é o seguinte, pessoal. Então, qual que é a corda no pescoço do Fed? Ele tem inflação, tá? Ele tem inflação e ele precisa combater essa inflação. Só que se ele aumentar o juro para combater essa inflação, respinga na alta da dívida, no custo da dívida, por exemplo, e também respinga nessas empresas que precisam de juro barato, porque a economia está viciada em dinheiro grátis e em juro barato. Se você tira essa cachaça do bebum, essa economia quebra. Então é esse que é o problema que nós temos. Nós também temos um alto custo da energia. Está gerando inflação, está empurrando a inflação por diversos fatores, a gente já vai aprofundar isso. A energia é muito importante para o crescimento da economia. Então nós temos um problema onde a economia não está crescendo. Só que você precisa subir o juro, mesmo numa economia que não está crescendo. Você está entendendo a treta, seu capitalista? Ó, ligou o tico e o teco? Você entendeu sobre o que a gente falou das alavancas?
Então nós estamos vendo um momento de loucura, porque você não deveria estar apertando agora a economia, porque a economia não está crescendo. Essa que é a grande jogada. Então, o que nós vamos ver agora, né, pessoal? Nós vamos ver agora, provavelmente, uma grande correção aí dos mercados, né? E também um grande problema da dívida pública, que vai subir. Tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos e no mundo inteiro. E aí, a grande questão é, será que o Fed vai conseguir subir o juro para resolver esse problema da inflação? Pessoal, eles criaram um grande problema, um grande pepino. É o que a gente fala aqui no canal. A crise ela é uma correção dos expurgos. Se você não deixa a crise acontecer, isso vai gerando uma bola de neve. Essa bola de neve vem sendo criada desde 2008 com os quantitative easing, que eram formas de você injetar liquidez no sistema lá por conta da crise do subprime. De lá para cá, o sistema começou a ficar viciado em dinheiro grátis. Eu já vou mostrar alguns indicadores, como esse aqui, por exemplo, o M2, para você entender o que está acontecendo, tá? Então vamos lá, pessoal. O custo da dívida. Agora falando de Brasil. O governo terá despesa bilionária com alta dos juros neste ano. O número está em bilhões, então são 760 bilhões de reais só para pagar juros da dívida brasileira. O Brasil tá no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono ranking aqui de dívida, certo? Nossa dívida não é a maior, mas ela é grande. Mas ela não é a maior, né? A dos Estados Unidos é maior. Então hoje, pessoal, nós vamos desembolsar aí 760 bilhões de reais para pagar a dívida. Ah, culpa dos banqueiros malvados. Não. Culpa do governo que gastou mais do que deveria. Culpa do governo que é ineficiente. Culpa das pessoas que querem mamar na teta do Estado, do negócio que é ineficiente. E aí o Estado já te sufoca com impostos e mesmo te sufocando com impostos, ele não consegue se bancar. E ele precisa imprimir dinheiro, precisa fazer dívida para conseguir manter essa máquina que é ineficiente. Então o grande problema é o Estado inchado. Eu não sou contra o fim do Estado. Eu acredito que o Estado precisa reduzir drasticamente para que ele consuma menos do que arrecada, porque ele não tenha déficit e tenha superávit, né? Então essa que é a grande jogada. Ele precisa ter superávit e não déficit. Então, como o Estado gasta mais do que arrecada, ele se endivida. Então o grande problema não é o banqueiro. O grande problema é que o Estado se endivida. E aí agora, qual que é a grande questão? Com a taxa de juros subindo aqui no Brasil, por exemplo, o aumento de apenas 1 ponto na Selic implica numa alta do custo da dívida pública de quase 34 bilhões. A cada 1% que sobe a taxa de juros aqui no Brasil, aumenta 34 bilhões o custo da dívida. Esse é o grande problema aqui do Brasil. Só que, o que eu expliquei naquela introdução longa, espero que você não tenha dormido e fechado o vídeo, né? Por isso que às vezes eu não trago esses conteúdos mais aprofundados aqui no YouTube, né? Até porque não dá para estruturar muito, é mais fácil estruturar num curso, como por exemplo o clube, onde eu divido em aulas e fica mais dinâmico, mas também porque as pessoas às vezes não se interessam. Mas eu estou me comprometendo aqui em forma de gratidão pela quantidade de membros que estão virando membro aqui, que se tornaram membros, e de alunos que estão entrando pro clube. Eu resolvi aqui vestir aqui o meu roupão, porque está frio, e gravar aí uma série de vídeos gratuitos para ajudar a desfoder o Brasil, tá? Eu espero que os brasileiros percebam o valor desse conteúdo. Então vamos entender o negócio. Então a gente já entendeu aqui que cada vez que o juro sobe, dificulta aqui o pagamento da dívida, aumenta o custo da dívida. Só que por que nós precisamos subir os juros para fazer o apertamento monetário dentro da visão keynesiana? Eu não concordo com isso, eu tenho uma visão liberal, eu tenho uma visão onde o livre mercado deveria existir. Hoje o livre mercado ele não existe. A partir do momento que existe o governo estimulando determinado setor ou interferindo nos juros, já não é mais livre mercado, já tem interferências. Mas aí, quem é aluno do clube entende mais aprofundado isso. Então a grande questão é, precisa aumentar o juro, por quê? Precisa aumentar o juro porque nós temos que combater a inflação. Só que qual que é a grande questão? A dívida. A dívida pública, privada e uma economia que cresce com base em dívida e não em geração de valor. Esse que é o grande problema. É uma bola que a gente vem cantando desde 2019 aqui no canal. Então essa aqui é a dívida do mundo. Estados Unidos, claro, em primeiro lugar, depois a China, né? Estados Unidos com 30 trilhões de dólares em dívida. Isso aqui é impagável, gente. Isso aqui é impagável.
E imagina, você subir 1%. Ai, meu Deus, Gabriel, mas o juro tá tão baixinho nos Estados Unidos, é 0,75. Ele vai subir para 1,5, sei lá, é tão pouquinho. É pouquinho pra gente que mora num país de terceiro mundo, subdesenvolvido, que tem grau de investimento especulativo. Agora, os Estados Unidos, com uma dívida de 30 trilhões! 30 trilhões! O Brasil aqui é 1 trilhão de dólares e 800, quase 2 trilhões. Os Estados Unidos é 30 trilhões! 30 trilhões! Se sobe 1%, o juro já é um absurdo o rombo dos caras. Então esse que é o grande problema que nós temos também com o aumento de juros. Falando de Estado, o aumento do custo da máquina estatal está aumentando de maneira absurda, seu capitalista. É isso que você precisa observar. O custo da dívida estatal está aumentando. Então, além do problema para combater a inflação que o próprio Estado criou, além do problema das empresas zumbis que não geram lucro, que agora vão ter dificuldade de se financiar, a gente já fez vídeos aqui no canal falando das startups, do corte de orçamento das startups, então várias empresas vão sofrer. Só que a gente não vai falar de empresas nesse vídeo. Nós vamos falar sobre a corda no pescoço do Fed, dos bancos centrais. Porque agora eles criaram uma armadilha, onde se não subir o juro, a inflação estoura e arromba todo mundo. Se subir o juro, também os caras se lascam. Ah, se eles respeitassem o livre mercado, né? Muito bem, então a gente entendeu aqui o problema da treta. E por que cada 1% aqui, quantos bilhões, né, que custa para você, porque você que vai pagar através dos impostos isso aí e através da inflação, porque a inflação é um imposto branco, é um imposto onde o Estado imprime dinheiro para se financiar e você paga por isso com o seu dinheiro perdendo poder de compra. Por isso que se precisa investir antifrágil para se proteger disso, né? Você que não investe antifrágil, você que não faz parte aí do clube, por exemplo, você tá perdendo dinheiro e tá se lascando aí, né? Muito bem, pessoal. Nesse vídeo aqui, onde eu falei sobre o Great Reset e o fim do petrodólar, eu falei sobre o porquê que com os petrodólares, né, é possível, né, imprimir todo esse dinheiro. Então essa aqui é a expansão monetária, tá? Aqui eu vou falar do petrodólar, aqui eu vou falar do fim do acordo de Bretton Woods. Recomendo que você maratone os vídeos aqui do canal para entender isso, ou entre pro clube, porque lá eu explico também isso. Aqui, pessoal, a grande questão é o seguinte: depois do fim do acordo de Bretton Woods, onde acaba a conversibilidade do ouro, a grande questão é que muito dinheiro foi impresso, certo? É claro que a gente teve um crescimento populacional e tal, só que após 2008 esse negócio ficou absurdo. Então olha que o crescimento da base monetária, o quanto de dinheiro está disponível na economia, tá? Como isso, né, acaba, então, gerando, né, toda essa lenha aí para gerar essa inflação. Boa parte desse dinheiro com os quantitative easing foi para os mercados. Só que em algum momento as pessoas iam tirar esse dinheiro dos mercados especulativos, né? Por isso que as bolsas subiram tanto. As bolsas subiram tanto porque teve muito dinheiro grátis. A bolsa subiu tanto porque foi injetada muita liquidez no mercado. Por isso que as bolsas subiram tanto depois de 2008. E depois a gente teve as criptos que subiram bastante e tal. Porque teve uma expansão monetária muito grande. A grande questão é, agora essa expansão monetária não vai mais poder ser executada porque senão gera inflação. E nós estamos com uma taxa de juros muito baixa. Beleza, estão subindo agora a taxa de juros para um nível miserê para conter essa inflação e tal e tentar resolver essa crise. Só que o mercado precisa de expansão monetária, porque ele está viciado, para voltar a crescer. Será que, com uma taxa de juros tão baixa, será que eles vão conseguir estimular o mercado? Porque já está tão baixa a taxa de juros, né? Olha isso aqui. Isso aqui, pessoal, é a inflação, por exemplo, pega dos anos 70, 80, né, que teve uma inflação alta, e como os juros lá eram altos. A grande diferença agora é que nós não temos... Isso aqui é economia americana, tá? A grande diferença de hoje, com aquela época, por exemplo, década de 70, 80, é que a inflação, beleza, a inflação naquela época era alta, era altíssima, só que os juros eram altos. Hoje os juros estão muito baixos, gente. Né? Até 2008 não se via juros zero. Pode ver nesse gráfico que você está vendo aí na sua tela. Até 2008 aqui, ó. Quando tem o cinzinho aqui, porque é uma crise, tá? Então até 2008 não se via uma crise como não se viu uma taxa de juros tão baixa como a gente está vendo agora. Tá vendo aqui a taxa de juros em vermelhinho? Olha, tá aqui, ó, em zero, gente. Tá em zero. Aí 2018, como a gente já comentou incansavelmente aqui nesse canal, eles tentaram aumentar a taxa de juros e o mercado reclamou, o mercado não aceitou.
né? Só que lá a inflação estava baixa também, ó. Em azul você vê a inflação naquela época estava baixa. Só que agora a gente está vendo uma inflação elevada, só que o juro perto de zero. E aí eles vão tentar aumentar o juro agora, mas não vai conseguir aumentar muito por causa da dívida pública. Então como é que vai ser depois para estimular essa economia a crescer de volta? Sendo que já está no limite, gente, isso aqui. É esse que é o grande problema e por isso que tem que investir em antifrágil, né, pessoal? E aí, eu acredito que esse problema da inflação ele vai continuar. E agora que você já entendeu um pouco da base, né, você tem que entender qual que é o grande risco da inflação. Então, olha só, sobre as leis da física, a energia é necessária para alimentar a economia. Isso acontece porque é preciso a dissipação de energia para realizar qualquer atividade para que contribua para o crescimento do PIB. Ou seja, você precisa de energia para o crescimento da economia. A energia dissipada pode ser a energia do alimento que uma pessoa ingere, ou pode ser a madeira, ou o carvão, ou outro material queimado para fornecer energia. Às vezes a energia dissipada é na forma de eletricidade. Olhando para trás, podemos ver a estreita relação entre o consumo total de energia e o PIB total mundial. Então, é necessário energia para o crescimento. Se a energia ficar cara, o que acontece? Só que qual que é o problema que a gente tem agora? Os políticos, eles estão preocupados com o preço dos alimentos e do combustível ser muito alto para os consumidores. Os preços, os credores, aliás, então os credores estão preocupados com as taxas de juros serem muito baixas para compensar adequadamente a perda de valor de seus investimentos devido à inflação. O plano, que já está sendo implementado nos Estados Unidos, é aumentar as taxas de juro e reverter significativamente o quantitative easing, e algumas pessoas estão chamando isso de aperto quantitativo. A preocupação que eu tenho, pessoal, é que o aumento agressivo das taxas de juro e a reversão do quantitative easing levarão os preços de commodities muito baixos para os produtores. E provavelmente que haja muitos outros impactos também, como esses que eu vou mencionar agora para vocês. Como menor oferta de energia, devido a cortes na produção e falta de novos investimentos. Menor suprimento de alimentos, devido a fertilizantes inadequados e linhas de suprimentos quebradas. Então por isso que é interessante você linkar com os outros vídeos, para você entender o que está acontecendo. Vou citar um exemplo aqui. Nesse último vídeo que eu lancei, ninguém está vendo esse problema. O preço de alimentos vai subir e empurrar e pressionar a inflação. Eu falei sobre o aumento da questão da carne, etc., porque aumentou a soja e por conta de toda essa quebra do supply chain. Aí também nós temos aqui muita dívida inadimplente. Nós temos aqui planos de pensão que reduzem ou interrompem os pagamentos devido a problemas relacionados à dívida. Nós temos aqui preços de ações em queda e nós temos aqui padrões em derivativos. Outro problema aqui, tem um vídeo já no canal onde eu falo, é o problema da alavancagem, né? Então, agora com a bolsa que vai caindo, uma questão que você tem que observar é que tem pessoas que vão sendo squeezadas, né? E elas precisam chamar a margem, elas precisam pagar a margem que ela foi squeezada. Então, cada vez vai caindo mais, né? Por isso que eu acredito que vai ter mais queda aí. É um efeito dominó, gente. É um efeito dominó, a gente tá num ciclo de contração, como a gente vem falando aqui no canal incansavelmente. Então, a importância do aumento do consumo de energia para o crescimento econômico nos últimos 200 anos. Aí você está vendo na sua tela. O consumo de energia per capita vem crescendo durante todo esse período, exceto em épocas de séries de dificuldades econômicas. Então agora, gente, com o preço da energia subindo, impacta a inflação, e também nós temos esse problema aí da energia que pode impactar no crescimento econômico. Então o que a gente vê agora? Nós estamos vendo agora um cenário onde o Banco Central americano, o Fed, como a gente já comentou aqui em vídeos há meses atrás, há mais de ano a gente já comentou sobre isso, que a gente falava que o Fed tá com a corda no pescoço e tal. Então a gente está vendo agora esse momento, onde nós estamos com o juro zero e uma economia que não está crescendo suficientemente para justificar essa inflação elevada. Nós estamos vendo agora um momento onde a alavanca keynesiana de apertamento monetário vai ser acionada para combater a inflação, só que essa inflação não é reflexo de uma economia aquecida, e aí nós temos um cenário perfeito para ter uma recessão econômica e um crash nas bolsas ou uma correção nos mercados gradual e lenta. Só que a grande questão é, será que esse mercado vai conseguir se recuperar depois desse crash? Ou será que ele vai se recuperar com a velocidade que ele se recuperou depois de 2008?
Aí chegamos ao X da questão. Depois de 2008, nós tivemos aqui os quantitative easing, que a gente já mencionou aqui, e que a gente pode ver no M2, por exemplo, esse aumento acelerado da base monetária, né? Isso aqui, pessoal, ocorreu uma expansão monetária muito grande. Você teve aqui os juros indo para zero. Ah, eu tenho que falar do dólar também. Tá? Nossa, tem tanta coisa para falar, gente, que é difícil falar em um vídeo, mas vamos lá. Aqui, ó. Nós temos aqui o juro indo para zero, então, depois da crise de 2008, da crise da subprime, né? Então o juro foi para zero justamente para incentivar essa economia. Só que agora, gente, a gente está próximo das mínimas, né? Será que a gente vai conseguir subir muito esse juro por conta da dívida pública aqui? Essa que é a grande questão. E aí depois para incentivar essa economia? Em 2008 tinha margem porque o juro estava elevado. O juro estava quase 5%, acima de 5% aqui, gente. Lá antes de 2008. Né? Então tinha margem para você fazer um apertamento monetário para incentivar a economia. Hoje não tem mais margem, já está em zero. E não cresce. Então você vai incentivar como? Então a grande pergunta que a gente tem que fazer é: beleza, vamos subir o juro agora, mas até quando? Porque se subir muito, vai estourar geral. Porque tá todo mundo muito endividado, a dívida tá muito alta. E a outra questão é: e depois? Será que eles vão conseguir fazer um apertamento monetário igual a 2008? Não tem mais as mesmas margens. Então essa que é uma preocupação que eu tenho, e por isso que, nesse momento, eu estou buscando investir antifrágil, porque eu acredito que também, e colocando o pé no chão, porque eu acredito que a recuperação não vai ser tão rápida como aconteceu depois de 2008, por exemplo, que não vai ter tanto gás para fazer expansão monetária. Porque se fazer uma expansão monetária, ela vai ter que ser maior, vai ter que ser trilhões e trilhões e trilhões para expandir a economia depois dessa crise. Só que também pode pressionar a inflação. Então a gente pode viver aí anos de contração. Por isso que você tem que estar muito com o pé no chão. Beleza, pessoal? Gente, nossa, quase meia hora de vídeo, cara. Meu Deus, é muito... Assim, dá pra ficar horas assim falando disso, gente. Mas eu queria finalizar aqui falando do dólar. Gabriel, mas... Poxa, o M2 subiu, tem tanto dólar sendo impresso, por que que o dólar continua ganhando força perante a outras moedas? Esse aqui é o dólar index, né? Então, em comparação com outras moedas, o dólar vem ganhando força. A grande questão, gente, que as pessoas precisam entender é o seguinte: o dólar, beleza, tá tendo expansão monetária, os Estados Unidos está super endividado, só que eles são a maior economia do mundo e as outras moedas perdem mais valor do que o dólar. Então o dólar perde valor porque ele tá tendo essa expansão monetária, tá sendo impresso a rodo, a geração de valor não acompanha tanto, né? E na comparação com outras moedas ele vem se valorizando. Só que o que você tem que entender, né? Você está comparando com outras moedas estatais. E em comparação com outras moedas estatais, o dólar vem ganhando força. Até porque nesse momento de crises, né, as pessoas fogem do risco e vão para o dólar. As pessoas fogem de ativos especulativos como o Brasil, por exemplo, né, países especulativos ou ativos especulativos como as ações tech e as criptos, e vão para a segurança do dólar. Até porque o juro está subindo, então fica mais atrativo deixar lá paradinho num bonde ou algo assim. Então, é isso que a gente tem que entender. Então agora o dólar vai subir por quê? Porque as pessoas vão correr para o dólar para se proteger de uma crise. E outra, o dólar está ganhando força porque as outras moedas estão perdendo mais força do que o dólar. Então é isso que a gente tem que observar. E aí você tem apostas contra o dólar, por exemplo, como o ouro, né? O ouro é uma forma de você apostar contra o dólar. Mas nós que somos brasileiros, comprar dólar é importante. E eu falo abertamente que para ajudar as pessoas que estão assistindo esse vídeo até agora, porque a maioria das pessoas já saíram. A maioria das pessoas são mimizentas, e não dão conta de assistir um vídeo desse. Então, parabéns para você que está assistindo um vídeo gratuito como esse até agora. Muito obrigado. Eu fico feliz de saber que existem brasileiros que estão interessados em aprofundar esse tema. Então, a grande questão é que nós brasileiros vamos comprar dólar porque o real vai perder mais valor frente ao dólar. Só que como que o gringo se protege do dólar? Compra ouro. Então a gente, dentro da carteira antifrágil, que eu mostro para os membros aqui do canal e ensino a montar para os alunos do clube, a gente vai ter dólar e vai ter ouro, para justamente se proteger desses movimentos. E também vai estar líquido, né? Então essa que é a grande jogada, gente. Tem que estar defensivo agora, tem que cuidar com esse movimento, tá? E quem quiser aprofundar mais os conhecimentos, fica o convite para participar do Clube dos Capitalistas 2.0. Vou deixar cupom de desconto aqui na descrição, tá? Gente, por hoje é isso. Antes de dar meia hora eu vou finalizar. Espero que tenha engrandecido algo na sua vida. Se você gostou, deixa um like. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.